Olá pessoas, meu nome é Bruno e seja bem-vindo ao canal Seja Melhor que Ontem. Dando continuidade a essa série de estudos, estamos aqui com o estudo 18 que fala sobre os princípios de saúde. E para me ajudar nesse estudo, estou contando com a participação especial aqui do Michael. Seja muito bem-vindo, Michael. Obrigado pelo convite. Para que a gente venha fazer com que esse conteúdo seja proveitoso, que você venha entender o máximo, beleza? Ok, nós vamos falar hoje sobre princípios de saúde. Na verdade, quando nós trabalhamos essa temática, ela é muito importante para o desenvolvimento da nossa vida, né? Saúde, na verdade, talvez seja a base fundamental para que a gente tenha um bom estilo de vida. Sem saúde não faz nada, né? Não tem como, né? Então a saúde ela acaba sendo fundamental, principal. E hoje nós vamos tentar aí explanar esse assunto com vocês. Justamente. E para dar início, vamos fazer uma breve oração. Só peço a você que feche os olhos, beleza? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma oportunidade, Senhor, nos foi dada de poder compartilhar a Tua Palavra. Faça com que esse estudo venha ser proveitoso, que o Senhor possa nos usar para falar esperado por Ti, Senhor. Amém. Nos abençoe em todo esse estudo. É isso que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Para dar ênfase no assunto, a gente ir direto a ele. A primeira pergunta que fala o seguinte: que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Qual foi o cuidado que ele teve após ter criado o ser humano? Está lá em Gênesis 1, 29 e 30. Gênesis 1, 29 e 30. capítulo 29, verso 30. Vamos abrir aqui. Vamos abrir a Bíblia. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 29 ao 30. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as ervas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. A gente pode ver aí que Deus criou algo natural para a gente, né? Natural. Tipo 100% frutas, natural. legumes, essas coisas, ervas verdes. E hoje em dia está mudando, né? A alimentação do ser humano. Né? E interessante é que quem segue esse padrão de vida vive bem melhor. Tem muito mais saúde. Muito mais anos de vida. Isso. A gente sabe que esse é um segmento diferenciado. Por exemplo, Bruninho, posso me chamar assim, né? Preste atenção. Às vezes a gente vai no supermercado e eu fico super admirado com a ação de algumas pessoas. Exemplo, tem pessoas que fumam, usam fumo, né? E quando você compra a carteira, na carteira do fumo tem uma imagem lá. Por exemplo, a pessoa Fumar, alguma coisa assim que faz mal. faz mal, a pessoa ainda vai e fuma, sabendo que isso é prejudicial. Então, elas acabam cavando a cova com a própria A gente mão. pode se interessar nessa parte aí que a indústria vende isso, mas ela bota também que faz mal, né? Para alertar. Alerta aí e o pessoal já... A gente não entende, né? Não dá pra Se ela entender. quer vender isso, porque ela bota isso na frente. É E verdade. o pessoal vê e ainda usa. Eu não sei se o maior problema está na indústria ou no ser humano, né? Eu fico ainda com essa dúvida aí na mente. Dando continuidade, né? A segunda pergunta é a seguinte: quanto tempo viviam os primeiros indivíduos mesmo após o pecado? Isso daí é uma pergunta bem relativa, né? Uns viviam 900, 800. A gente pode ver lá em Gênesis 5, 8 e 27. Eu vou abrir isso aqui também para ajudar. Tá. É interessante pensar, Bruno, enquanto eu vou aqui abrindo a Bíblia, eu vou falando com você aqui também. É interessante pensar que a idade naquele tempo era bem mais prolongada, né? Eu acredito não tenho sombra de dúvida que era justamente por essa fidelidade com relação às leis de saúde que seguia-se antigamente, né? Eu poderia colocar até o seguinte, talvez eu esteja colocando aqui algo apressado, mas, por exemplo, você vai perceber que antes de Noé, as pessoas não se alimentavam ou pelo menos aqueles que eram fiéis a Deus, né? A permissão de Deus para que se alimentasse com animais, com carne,
já foi depois do dilúvio, porque a terra ela tinha de fato perdido toda a vegetação. Porém, Deus ainda disse uma coisa, que a gente vai ver mais à frente, que existe as carnes puras e as carnes imundas ou impuras. Vamos lá ver em Gênesis 5:5. E eu leio o 8:27. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E o 5:8 diz o seguinte: todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. E o 27 diz o seguinte: todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Naquela época, depois do pecado, pecou Adão e Eva, mesmo assim eles continuaram tendo uma vida ampla, né? Ampla. Quase 1000 anos, né? Quase. E o que viveu mais foi Metusalém, Isso. 969 anos, mais do que Adão. Você imagina, né? Você imagina a gente vivendo hoje esse período, esse tempo tão prolongado. Seria bem interessante, mas eu acho que o mundo está tão sofrido, tão doído. Eu acho O que... pessoal não tire logo, né? Tem gente, por exemplo, o mal do século hoje, a depressão, tem levado ao suicídio. Tudo isso se dá por conta também da alimentação. Esse é um fator que leva as pessoas a adoecerem psicologicamente, emocionalmente, né? Então isso tem levado muitas pessoas a quererem deixar de viver. Então, uma das coisas, para deixar aqui uma reflexão interessante para a galera aí do canal, é o seguinte: acho que a gente deve pedir a Deus é que extermine de uma vez por todas com o pecado, porque aí nós vamos viver de fato uma vida abundante. Justamente. Se você viu o estudo 7, a volta de Jesus, você vai compreender melhor, beleza? E o interessante é que hoje em dia a média é 70 anos, né? 70, no máximo 80. No máximo 80, e lá sofrendo já. É. Dando continuidade, terceira pergunta: quando Deus permitiu ao homem o uso de alimentação carne? Foi o que a gente tinha falado antes aqui, que está lá em Gênesis 9, 3 e 4. Pode ler? Pode ler. Pode ler, vamos lá. Versículo 3 do capítulo 9 diz assim: ó, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Isso daí a gente já está falando após o dilúvio. Após o dilúvio. Porque teve aquele período lá e não tinha mais erva, não tinha nada natural mais. Só tinha os animais que estavam na arca. Ele teve que se alimentar os animais. Mas ele disse ainda: com sangue não. Não, sangue é vida. Sangue é vida. Não Sangue é vida. Não pode comer sangue, né? Justamente. Eu já comi muito sangue de galinha. Mas depois que eu aprendi na palavra de Deus, eu mudei esse estilo, né? Então é importante. Cada muda, né? Tem que mudar. Corrigir isso. Eu acredito que nesse processo aqui... E referente a isso, a gente vai ver lá na frente. Isso. Corrigir. É preciso se corrigir. Pronto, essa daí, né, foi após o dilúvio que começou a comer carne. Quarta pergunta: mesmo permitindo o uso da carne, que orientação deu o Senhor? Está lá em Levítico 11:49. 47. 11:47. Aqui já está aberto. Pode ler. Diz assim: para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Aí foi o que a gente falou antes, que ele, olha, tá aqui o alimento, mas você vai ter que saber o que é bom e o que é ruim, tem que distinguir isso daí. Você não pode se alimentar do que você acha que é bom, mas é ruim. É porque assim, nem tudo que é bom faz bem. Justamente. Né? Então você tem que pensar, isso aqui é bom, é gostoso, é legal, mas faz bem? Justamente. Se não faz bem, então não adere para a sua vida, que vai trazer problemas futuros, né? Tipo o camarão, carne de porco. O pessoal diz que é gostoso, mas faz bem. E eu já comi muito camarão, mas Não faz mal, faz mal. Dando continuidade, quinta pergunta: quais são as características dos animais limpos? Está lá em Levítico, eu vou ler esse daqui, Levítico 11, 3 e 9. Olha, está lá Levítico 11, do 2 ao 12, mas eu só vou ler o 3 e o 9, beleza? O 3 diz assim: todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. E o 9 diz o seguinte: de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas
e escamas, no mares e nos rios, esses comereis. A gente resumiu aí, basicamente, unhas fendidas e cascos feridos de dor, né? Isso. Essa parte aí tem como você dar uma explicadinha melhor? Eu vou ser bem direto. Por exemplo, a carne do porco você pode comer? Claro que não. Se você faz uma cirurgia, a primeira coisa que o médico pede é para você não comer carne de porco, porque eles resumem ser carregado, um alimento carregado. Camarão, nem pensar nisso. Nem lagosta, nem pensar nisso. O que é que você pode comer? A carne da galinha, a carne do gado. Ou seja, são animais realmente que a Bíblia apresentam como animais puros, como animais limpos, né? Então você precisa fazer uma filtragem daquilo que a Bíblia apresenta. E para ter um esboço maior, você lê o capítulo todo do livro, o capítulo 11 completo do livro de Levíticos. Fala sobre os animais limpos e mim. Isso aí você vai ter um esboço mais profundo. Então, no mais, carne de porco nem pensar, peixe de couro nem sonhar, camarão muito menos, né? Então são aqueles alimentos mais perigosos que a Bíblia ela nos ensina a não ingerir, que faz mal. O casco dele tem que dividir em dois, né? Isso. Ele tem que ruminar. Ruminar é tipo ficar remoendo a comida à noite, né? À noite, isso. E do mar tem que ter escama barbatana, né? Isso. Se não tiver um dos dois, não é para alimento. Não pode. Vamos lá. Seja pergunta diz assim: o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Aí vai para uma parte mais de hoje em dia, Isso. atualmente, que está lá em Provérbios 21. 20 é o versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então aqui a gente tem que analisar duas coisas importantes. Na Bíblia, quando usa-se a expressão vinho, ela pode se referir tanto ao vinho suco da uva, como ela pode estar se referindo ao vinho fermentado. Nesse caso aqui, o texto está se referindo ao vinho fermentado, não o suco da uva. O suco da uva se refere lá ao casamento de Caná da Galileia, quando Jesus ele encheu os barris de vinho, né? Aquele vinho ali é o suco da uva, porque a palavra de Deus ela é contra quem faz o uso de bebidas alcoólicas, porque ela é prejudicial à saúde. E Deus quer que o ser humano viva bem. Isso. Não tem como ele botar algo disso aí que faz mal o ser humano beber. Tem que pensar, né? Bruno, você vai lá para Romanos 12, verso 1 e 2, a palavra diz assim, ó, o apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo que a gente faz que tira a nossa razão de discernir entre o certo e o errado é pecado e faz mal à nossa vida. Entendeu? Dando continuação, você tem uma pergunta que diz assim: por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Eu vou ler aqui 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tem da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Você vai estar prejudicando o Espírito Santo que está no seu corpo? Isso porque a gente foi comprado com preço. A gente tem que esse preço ser pago através do nosso corpo. Mostrar a Deus que a gente está cuidando do que Deus deu. O Espírito Santo. Então é claro, né? Não pertence a gente. É como se fosse algo emprestado. Eu te empresto e depois você precisa me devolver. Você me empresta, eu cuido dele, né? É. Tem um momento que eu vou ter que devolver. Eu devolver. Por exemplo, eu te empresto minha Bíblia aqui. Ó, falo, Bruno, cuida da minha Bíblia, mas depois eu preciso dela. Então é importante ele me devolver da forma que eu o emprestei, né? E Deus me deu o corpo para que eu cuidasse, para que eu zelasse, porque o meu corpo tem que ser um canal de bênçãos, não um canal de maldição para a vida das pessoas. E a outra pergunta é o seguinte: o que Deus deseja para cada um dos seus filhos? 3 João 2. Diz assim, ó, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O que a gente tinha falado antes, que Deus quer que a gente tenha uma vida saudável. Isso.
Ele quer que você tenha um bem-estar. Não que você seja uma pessoa depravada, corpo mal, cheio de doença. Que é uma pessoa saudável, né? Que esteja conforme tudo certo. Vamos para nossa mãe melhor. Não, você foi preciso, esse é o desejo de Deus. Agora a pergunta é o seu desejo? Né? A gente tem que se perguntar, é o meu desejo me sentir bem? Amém. Tipo eu correndo todo dia. Será que é um desejo meu correr todo dia? Né? Sempre. Cuidar do corpo. A pergunta, a nona pergunta quer dizer, diz o seguinte: qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Olha, abra aí em Atos 17, 30 que eu vou para Tiago. Pode ler, né, Tiago? Pode ver? Diz assim, ó. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. E o Tiago 4,17 diz o seguinte: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nem está pecando. Se você não sabia disso até agora, você sabe, é só você não fazer mais do que você fazia. Comer carne de porco, você não vai comer mais. Comer camarão, você não vai comer mais, porque você conhece agora, na verdade. Você sabe que faz bem para você. Agora, interessante, é uma coisa que me veio à mente agora aqui, pensando, é pecado o suicídio? Depende do caso, né? Você vai para um caso de depressão aí elevado, talvez a pessoa ela perdeu o senso comum, mas tem pessoas que se suicidam assim, sem motivos, porque... Né? Com consciência, tem consciência do que está fazendo. Conscientemente. E às vezes a gente não imagina que o que a gente está ingerindo é uma forma de suicídio também, Bruno. Justamente. Aos poucos vai matando. Vai matando. Uma pessoa que está viciada ali no cigarro, na bebida alcoólica, a gente sabe que é um vício, exige um processo para a libertação, né? Mas, infelizmente, a pessoa ela está se matando aos poucos, né? Ela está se suicidando. Então, e quando for ver, já é tarde. Já é tarde. Então, não cometa o suicídio pelo alimento, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, é claro. Até hoje você não sabia o que era errado, comer ou não comer. Agora você sabe. Mas agora você sabe. Agora tem uma coisa também, Deus também nos dá o livre-arbítrio. Se você quiser continuar, continua. Agora as consequências elas sempre serão inevitáveis. Se você faz o bem, vai colher o bem, mas se você faz o mal, infelizmente você vai colher o mal. Isso é a lei da vida, não tem pra onde correr. Justamente. Bom, mais um estudo terminamos, estudo 18. Muito obrigado, Michael, pela participação aqui, por nos ajudar nesse estudo. Tamo junto. E se você teve alguma dúvida nesse estudo, deixa nos comentários aí que a gente vai responder, beleza? E para terminar, a gente vai fazer uma breve oração para despedirmos. E não esquece de se inscrever no canal, viu? E compartilha aí. Vamos orar. Paizinho de amor, muito obrigado por tudo. Obrigado que de uma forma simples o Senhor nos ensina a Tua palavra. O problema é que na maioria das vezes a gente complica. Ajude os nossos amigos, os inscritos nesse canal, aqueles que irão assistir esse vídeo, que eles possam mudar a sua maneira de alimentar se porventura estiver errada, Senhor. E continue nos ajudando por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.